Boa tarde, amigos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações, porém livra-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 23, Moral Estranha. Estamos no item 16, cujo subtítulo é: Deixai os mortos enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas sim a divisão. Nós estamos vendo tantas coisas que pensávamos ser de uma forma, mas quando se pega ali a palavra do Evangelho e se busca relacioná-la com a época em que foi escrita, com os costumes, com a civilização da época e com o nosso entendimento das mesmas palavras nos dias atuais, nós vemos que não é bem aquilo que a palavra pura e crua quer mostrar, mas que existe todo um sentido de ensinamento que não poderia deixar de ser trazido por Cristo, para que entendêssemos as passagens, fosse o tempo que fosse, passassem os séculos que passassem. Estivéssemos nós em 1500 ou agora em 2021. Hoje nós vamos ao item 16 do não vim trazer a paz, mas a divisão. Então continuemos, né? Porque nós vimos que até o capítulo atual, até a fase atual onde paramos, que o cristianismo trouxe muitas guerras, né, chamadas guerras santas, que os ensinamentos de Cristo foram usados para se difundir várias seitas, mas que, porém, nunca no sentido de amor, caridade, amor ao próximo, ali, de igualdade, de filhos de um mesmo Deus, e que essas seitas e diversas religiões foram se usando do nome dos ensinamentos de Jesus para se afirmarem, se firmarem, para ser mais justa, para se colocarem, para usarem da força, como se isso tivesse sido ensinado por Jesus. E nós já sabemos que não é bem assim. Então vamos lá ao item 16. Quando Jesus disse: "Não acrediteis que vim trazer a paz e sim a divisão", seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não terão me compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, lançarão a espada uns contra os outros, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Vim lançar o fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas ruins. E tenho pressa de que se acenda para que a purificação seja mais rápida, pois a verdade sairá triunfante desse conflito. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja,
fazer conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, pondo fim às lutas fratricídias que dividem os filhos do mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva distúrbio até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Eles verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Todos, então, virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos ensinei. Vejamos então um pouquinho sobre esse item 16. Quando ele diz assim: os irmãos separados por suas crenças lançarão espada uns contra os outros. A divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Bem, nesse pedacinho, não precisa muito e nem precisa ser num tempo retrógrado lá de longe. Quantas vezes nós vemos ainda mães se colocarem contra filhos que seguem uma outra doutrina, pais que falam assim, o pai fala, não, esse não é mais meu filho, porque não vai à igreja que eu vou, não segue o Cristo que eu sigo. Não é o ensinamento, é o Cristo no sentido do profeta, do pastor, do padre, do mestre, de alguma coisa, que não vem citar tantos nomes, porque não é na função de julgamento. Mas o que precisa que seja entendido aqui é que ainda nos tempos atuais, eu já ouvi muitas vezes, e acredito que alguém tenha ouvido também, falar, olha, eu deserdei meu filho, nem mora mais aqui, porque não segue a minha igreja, não participa comigo do que eu participo, não comunga em Cristo, não participou do batismo nas águas, então ainda gosta de coisa mundana, então que não fique aqui, que vá caçar seu rumo, numa palavra vulgar, né? Vá achar o que fazer da vida. Ainda nos dias de hoje, isso se faz presente. Imagine lá, na época em que os ensinamentos de Cristo foi assim, aprofundado. Então, aqueles que conseguiram entender naquela época eram os estranhos, né? Eram as ovelhas negras. Aí eu vi um pouquinho sobre a passagem de Paulo de Tarso, que quando ele se rendeu aos ensinos de Cristo, ao cristianismo, que de perseguidor ele virou ali alguém que acreditou, e ele vai à sua casa de volta, o seu pai o coloca para fora, porque imagina, você não é digno de morar aqui comigo se vai seguir esses ensinamentos desse revolucionário. A irmã parece que tinha até mudado de lugar, de cidade, para não ser ali, é a irmã daquele desertor que foi lá seguir a Cristo. Então já havia desde aquela época e continua havendo. Mas o legal é que nisso tudo que eu descobri que Paulo de Tarso, quando foi colocado para fora de casa, ele não saiu blasfemando contra o pai. Por quê? Porque ele tinha assimilado os ensinamentos de Cristo. Ele saiu e pensou, ele ainda não sabe o que faz, um dia ele acordará para a verdade, que Deus o proteja. E assim foi. E depois o pai acaba mandando um servo levar ali algumas coisas para que ele possa sobreviver durante um tempo. Então é nesse sentido da divisão. Um já crê, o outro ainda não. E há essa divisão. Muitas vezes convivem pacificamente, graças a Deus, debaixo de um mesmo teto, mas às vezes não.
outro termo que ele coloca: vim lançar o fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo em um campo para destruir ervas ruins. E tenho pressa em acendê-la para a purificação mais rápida. Então, nisso, se a gente voltar lá atrás, eu me lembro quando eu ia para a igreja católica, que eu fui católica há muito tempo, e dou graças a Deus por ter sido, porque era o que eu tinha condição de entender naquela fase da minha vida. Fui levada pelos meus pais com a graça de Deus, pois muitos não são levados e crescem aí sem saber que Deus existe. Então, eu lembro daquele incenso que o padre passava assim para purificar o ambiente na missa, sabe? Eu tenho até um pé do incenso aqui. Não para fazer esse ritual, mas eu ganhei de um amigo querido, seu Oswaldo Moretti. Ele fez uma mudinha e me deu. De vez em quando eu pego, aperto assim a folhinha e sinto aquele cheirinho da erva, né? E era o cheirinho que se sentia, eu não lembro mais, mas era numa determinada missa que marcava algum momento especial, porque não era em todas as missas, não. Era esse cheiro para purificar, era essa queima, essa chama. Que tudo isso pegou-se por algumas religiões, inclusive na católica que eu participei, no sentido do pé ali, no exato, no sentido exato da palavra, para queimar, para purificar o alimento, o ambiente, né? O alimento não, o ambiente, queimar o alimento aí não vai prestar mesmo. E aí pegou-se nesse sentido, mas que nós, graças a Deus, já temos condições de entender que não é a chama que vai limpar. Somos nós mesmos, são nossas reformas, são nossos pensamentos. Tirar tudo aquilo que não nos presta mais, que é lá do homem velho. Lembra quando eu citei as casas mentais, os campos mentais, a briga de nós para conosco mesmo? Seria essa queima, essa purificação, esse jogar fora aquilo que não me presta mais. Por quê? Porque eu tenho pressa, agora estou aprendendo, então eu tenho pressa, eu quero cada dia saber mais. Dou conta? Não dou. Vou a passos de tartaruga? Vou, mas estou seguindo. Então é mais ou menos isso que a gente vê aqui, né? E aí também tem outro item muito importante. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas. Ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender. O que é isso? Os homens mais esclarecidos, será que são os acadêmicos? De forma alguma. Os homens mais esclarecidos são aqueles que estão abertos aos ensinamentos, ao que se predispõem a aprender os ensinamentos de Cristo e deixa que esse ensinamento faça parte da sua vivência. E o Consolador, o Espiritismo, né, que veio aí nos trazer de uma forma mais simplificada, mas não com menos valor, com menos essência, com menos profundidade. Somente veio ali, é como dar aula. Eu posso dar aula usando só os termos que vem ali no livro, ou eu posso buscar coisas relacionadas e de conhecimento dos meus alunos, para que eles compreendam aquilo que está de uma forma mais sofisticada no livro. É isso que o Espiritismo fez. Pegou os ensinamentos de Jesus e trouxe até nós de uma forma que possamos entender. E esses que é dito ali, né, os que estão ali mais esclarecidos, os homens mais esclarecidos, eu vejo aqui como os homens de boa vontade, os homens que se dispõem a entender, porque não precisa nem saber ler e escrever, basta estar disposto que o ensinamento chega de uma forma ou de outra. Mesmo que eu não leia o Evangelho, eu posso ouvir, eu posso praticar.
Então, são itens importantes nesse trecho. Vamos dar continuidade à nossa leitura? O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem antes destruir os erros. Como Jesus, ele encontra o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça, o fanatismo cego que, cercados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e erguem obstáculos, entraves e perseguições. Eis porque também ele precisa combater. O tempo das lutas e das perseguições sangrentas acabou, porém, aquelas que ele terá de enfrentar são todas de ordem moral. Presta atenção, meus amigos, são todas de ordem moral e o fim de todas elas se aproxima. As primeiras lutas do cristianismo duraram séculos. Estas que o Espiritismo enfrentará durarão apenas alguns anos, porque a luz, ao invés de partir de um único foco, surge de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Olha, as primeiras lutas sangrentas, duraram séculos, e essas apenas alguns anos, para combater o egoísmo, ambição, orgulho, cobiça, fanatismo cego. E eu acho que ele está falando de nós na época que estamos, porque é tão atual. Vejamos nós o que estamos passando. Olha o que estamos passando com essa pandemia. Olha, assim, não aprendeu até agora, meu filho? Acorda, está ali, na hora de aprender, limpa-se, tome um banho de dentro para fora, de essência de Cristo, para se libertar do egoísmo, da ambição, da cobiça, do fanatismo cego. Vá lá em busca da caridade, da fraternidade, do amar ao próximo, de querer bem ao outro como a ti mesmo. Queira bem a ti mesmo. Olha como estamos aí, repletos de pessoas depressivas, que não se amam, que não veem gosto pela vida. E eu sei do que eu estou falando, meus amigos, e sei o quanto dói você querer ali impulsionar alguém a fazer essa mudança, essa busca íntima, a ver quantas coisas boas ela tem, ela é como essência, e a pessoa não percebe, dói. Mas aí a gente tem que respirar fundo e nos apegarmos aos ensinamentos de Cristo, nos fortalecermos para tentar fortalecer àqueles a quem amamos e rogar ao Pai que um dia todos acordem para o ensinamento de amor e verdade. Estamos aí, nos últimos anos de aprendizado, nessa mudança do nosso planeta, de provas e expiações para a regeneração. Vamos dar continuidade à leitura. Item 18. As palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referentes às discórdias que ele previa, que sua doutrina iria provocar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência e às lutas que teria de enfrentar antes de firmar-se, tal como aconteceu aos hebreus antes de sua entrada na terra da promissão, e não como decorrência de um propósito premeditado de sua parte para semear a desordem e confusão. O mal viria dos homens e não dele. Era como o médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente. Veja, gente, que interessante. Jesus, desde lá do princípio desse capítulo, ele coloca, na moral estranha ali, que ele sabia dessa divisão que viria, mas que a divisão
Era ali porque uns acreditariam e outros não, uns queriam seguir, outros não, mas que o propósito dele não era trazer a divisão, a desordem, a confusão. Ele previa que isso aconteceria devido ao adiantamento nosso de seres humanos no planeta Terra. Então, o mal viria dos homens e não dele, de Jesus. E aí ele compara no finalzinho, é como um médico que tem que te passar um remédio para curar ali uma moléstia, uma enfermidade, mas que para curar essa enfermidade traz outros incômodos, algumas crises, para poder remover os males do doente. Então, vamos de novo? Vou ali, me desculpe, mas eu vou citar de novo o caso da depressão. A gente vê que em muitos casos se faz necessário o uso de medicação. A pessoa, o médico, o psiquiatra receita ali uma medicação, a pessoa tem que tomar para tentar se reequilibrar, mas até que o organismo aceite essa medicação. A pessoa dorme, se joga e se apaga, como se estivesse fugindo da vida que tem e que não gosta. Então isso tudo é um efeito colateral, mas que no final trará o bem maior que se é desejado e buscado. E é assim que foi com os ensinamentos de Jesus. Tem todos esses ensinamentos e lá desde os primórdios ele sabia que não seria fácil. Porque se nós pensarmos, nada daquilo que realmente tem valor é fácil. E aí também está um dos erros que cometemos. A gente tenta facilitar tudo àqueles que amamos, né? Principalmente filhos. E às vezes a luta por conseguir, por buscar, é o que faz com que ganhe ali o ânimo. O ânimo que é a vida da alma, a vontade. Mas a gente vai aprendendo com os tempos, né? Por exemplo, hoje em dia nós estamos nesse momento passando por uma pandemia. Estamos tendo medo, angústia, a perda de entes queridos, a desconfiança nos poderes públicos, mais precisamente nos políticos, o desemprego, a incerteza do amanhã. O que isso pode nos trazer de benefício? Para nós que estamos aqui estudando o Espiritismo, e aí ouve-se o que isso pode trazer de benefício? Alguém já deve estar pensando, ai, essa Silvia aí deve estar louca, né? Benéfico? Pois é, nada acontece ao acaso, isso temos que lembrar sempre. É hora de pensarmos em nosso propósito de vida. A que viemos? O que estou fazendo com os meus dias? Que tratamento eu dei àquele ente querido que partiu diante desse vírus? Que tratamento eu dou àqueles que têm junto de mim? Que fazer com a saudade imensa daqueles que estão tendo que permanecer longe de mim nesse momento? De que adianta tudo que tenho nesse momento? Eu posso usar o meu rico dinheirinho para comprar a tal vacina tão desejada pela humanidade toda, ou eu vou ter que esperar a minha vez ali na fila de acordo com os desígnios dos governantes. O que eu estou aprendendo com isso tudo que se passa no planeta onde estou, nesse tempo em que aqui estou e que também estão aqueles a quem amo? Quais valores permanecerão? Quais valores virão a partir desse divisor de águas? Ou melhor, divisor de vibrações. Divisor de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Pois bem, vale ainda a pena blasfemar contra os chefes das nações? O da nossa própria? Ou contra Deus que permitiu que isso acontecesse? Desconcertante essa situação no globo, né? Então eu posso jogar a culpa em Deus?
O vírus, se tudo é criado por Deus, o vírus foi criado por Deus, e nossas emanações, onde estão? No que contribuiu? Já pensamos nisso? É hora de repensarmos, reavaliarmos, é hora de priorizarmos o que realmente é um valor. O que é realmente um valor que não é transitório e também é um momento de nos avaliarmos como seres eternos diante de um vestibular celestial. Parece brincadeira, mas não é. É como se fosse um vestibular onde não há juízes e julgadores, mas sim a nossa própria consciência diante de nós mesmos e diante do próximo e diante de Deus. Nada é por acaso. Lembram quantas vezes lemos isso nos livros de estudo? E também lemos: tudo passa. As provações passam, porém, se fazem necessárias para que as lições permaneçam. Que possamos tirar bons proveitos de tudo, dos ensinamentos do Evangelho e da vivência atual que estamos tendo aqui no nosso planeta. Fiquem com Deus. Ótima semana a todos. Ótimas avaliações. Beijos. Boa tarde a todos novamente. Acho que hoje finalizamos o capítulo 17 da Gênese, de Allan Kardec, Predições no Evangelho. Vamos lá então? Mais um trecho de Predições no Evangelho de Jesus então. Vossos filhos e filhas profetizarão. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias espalharei meu espírito sobre meus servos e servas, e eles profetizarão. Esse está em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18, Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Kardec nos diz: se considerarmos o estado atual do nosso mundo físico e moral, as tendências, as aspirações e os pressentimentos das massas, a decadência das velhas ideias que se debatem em vão desde o século contra as ideias novas, não se pode duvidar que nova ordem de coisas se prepara e que o velho mundo chega a seu termo. Se agora levarmos em conta a forma alegórica de certos quadros, e perscrutando o sentido íntimo das palavras de Jesus, comparamos a situação atual com os tempos por ele descritos, como devendo marcar a era de renovação, não se pode deixar de convir em que diversas de suas predições apresentam hoje sua efetivação. Daí, concluir-se que chegamos aos tempos anunciados, o que é confirmado sobre todos os pontos do globo pelos espíritos que se manifestam. Kardec escreveu isso em 1868, hein? Vamos continuando com Kardec. Como temos visto, o advento do Espiritismo, coincidindo com outras circunstâncias, realiza uma das mais importantes predições de Jesus pela influência que forçosamente deve exercer sobre as ideias. Ademais, ele é claramente anunciado naquela predição relatada nos Atos dos Apóstolos. Nos derradeiros tempos, diz o Senhor, espalharei o meu espírito por toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. É o anúncio inequívoco da vulgarização da mediunidade, a qual se revela em nossos dias nos indivíduos de todas as idades e de todos os sexos e de todas as condições
e, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois sem os espíritos não haveriam médiuns. Disse que tal sucederia nos últimos tempos. Ora, dado que não alcançamos ainda o fim do mundo, mas, ao contrário, a sua regeneração, deve-se entender estas palavras: os últimos tempos do mundo moral que termina. Também tem um trecho sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Julgamento final. Um trecho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á sobre o trono de sua glória, e estando todas as nações reunidas diante dele, separará uns dos outros como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, vós que tendes sido abençoados por meu Pai, e continua. Também esse é um trechinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Kardec nos diz: devendo o bem reinar sobre a terra, será preciso dela excluir os espíritos endurecidos no mal e que poderiam acarretar-lhe perturbações. Deus já os deixou pelo tempo necessário à sua melhoria, mas, no momento em que este mundo deva ser elevado na hierarquia dos mundos, mediante o progresso moral dos seus habitantes, tendo chegado tal tempo, esse lugar será interditado àqueles que não hajam aproveitado as instruções que aí vieram receber. E tal interdição se aplicará não só aos encarnados, como aos desencarnados de tal grupo. Serão exilados para mundo inferiores, como antes sucedeu sobre a terra, com os componentes da raça adâmica. Ao mesmo tempo, serão substituídos por espíritos mais adiantados. É a esta separação que Jesus presidirá, o que é figurado por estas palavras do julgamento final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. A doutrina de um julgamento final, único e universal, que coloca fim a toda a humanidade, repugna a razão, no sentido em que ela implicaria a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da terra e a eternidade que se seguirá à sua destruição. Pergunta-se: qual seria então a utilidade do Sol, da Lua e das estrelas, as quais, segundo o livro de Gênesis, foram feitos para iluminar nosso mundo? É espantoso que uma obra tão imensa haja sido feita para durar tão pouco tempo e para benefício de seres cuja maior parte estaria de antemão voltada aos suplícios eternos. Materialmente, a ideia de um julgamento único era, até certo ponto, admissível aos que não procuram a razão das coisas, enquanto se acreditasse estar toda a humanidade concentrada sobre a Terra e que tudo no universo fora criado para seus habitantes. Ela é inadmissível desde que se tornou sabido que há milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades durante a eternidade e que os quais a Terra é um ponto imperceptível, dos menos consideráveis. Por esse único fato se vê que Jesus tinha razão em dizer a seus discípulos, abre aspas, há muitas coisas que não vos posso dizer, pois não as compreenderíeis, fecha aspas. Eis que o progresso da ciência, ora indispensável a uma sã interpretação de algumas de suas parábolas, certamente os apóstolos São Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido outros dogmas se tivessem tido conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje se tem. Também Jesus adiou o complemento de suas instruções e anunciou que todas as coisas
deveriam ser restabelecidas. Moralmente, um julgamento definitivo e sem apelo é inconciliável com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta sem cessar como um bom Pai, o qual sempre deixa uma via aberta ao arrependimento e está pronto a estender seus braços ao filho pródigo. Se Jesus houvesse entendido o julgamento nesse sentido, teria desmentido suas próprias palavras. E depois, se o julgamento final deve tomar os homens de improviso, no meio de seus trabalhos ordinários e as mulheres grávidas, pergunta-se com que finalidade Deus, que nada faz de inútil nem de injusto, faria nascer crianças e criaria almas novas nesse momento supremo, no termo fatal da humanidade, para as fazer passar por julgamento ao sair do seio de suas mães, antes que tivessem a consciência de si próprios, enquanto que outros tiveram milhares de anos para se reconhecer? De qual lado, à direita ou à esquerda, tomariam lugar essas almas que ainda não são nem boas nem más? E para que todo o caminho anterior de progresso estará para sempre fechado, após a humanidade não existir mais? Aqueles cuja razão se contenta com semelhante crença é que as conservam, então, no seu direito, e ninguém nada tem de objetar a tal direito. Mas não levem a mal que nem todos compartilhem delas. O julgamento por via de emigração, tal como foi acima definido, é racional. É fundado sobre a mais rigorosa justiça, visto que deixa eternamente ao espírito seu livre-arbítrio, que ele não constitui privilégio de ninguém, que uma igual latitude é dada por Deus a todas as suas criaturas, sem exceção, para progredir, que mesmo a aniquilação de um mundo que traria como consequência a destruição do corpo, não causaria nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Tal é a consequência da pluralidade dos mundos e pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, a qualificação de um julgamento final não é exata, pois que os espíritos passam por semelhantes depurações a cada renovação dos mundos que habitam, até que hajam atingido um certo grau de perfeição. Não há, pois, falando corretamente, julgamento final, mas há julgamentos gerais, em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, e em consequência delas se operam as grandes emigrações e imigrações dos espíritos. Trecho muito precioso desses dois evangelhos aqui dos Atos dos Apóstolos de Joel e também aqui de São Mateus. Vossos filhos e filhas profetizarão, e também sobre o julgamento final. Então, na primeira parte, Kardec nos explica o quanto ali a mediunidade vai alcançando, né, por esse trecho, vossos filhos e filhas profetizarão, né? A mediunidade vai alcançar a cada um, não importa a idade, não importa ali, como Kardec veio aqui nos esclarecer, o sexo, não importa. É um tempo em que essa relação com o plano espiritual vai estar mais evidente. Nos derradeiros tempos aqui, né? Ele diz, nos derradeiros tempos, diz o Senhor, espalharei o meu espírito por toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. Então, é a vulgarização da mediunidade, como Kardec diz, em todos os indivíduos ali. E a gente já sabe, a gente estuda isso, né? Encarnou, é médium. Ainda mais nesses tempos agora em que estamos ali prestes estamos vivendo, né, essa transição planetária aí. Todos nós, então, somos médiuns, alguns com uma sensibilidade maior,
outros com uma sensibilidade menor, mas todos temos a condição de sermos envolvidos ali pelos espíritos que estão na erraticidade, né, no mundo espiritual, e de captarmos então esse mundo. E com relação ao julgamento final, Kardec deixa claro que não é um julgamento em que a Terra para de existir, que tudo para, e essas coisas já estão ocorrendo. Espíritos que estão reencarnando em condições, continuam auxiliando, espíritos endurecidos que vão desencarnando. É muito provável que não mais seja permitido que renasça na Terra ou tenham vidas muito breves no corpo, porque é esse momento de transição que estamos vivenciando aí. O dia e a hora desse julgamento, o dia e a hora, não existe um dia e uma hora específica, só Deus o sabe, mas essa transição nós já sentimos de acordo ali com todas as situações que temos vivenciado. Muitos espíritos estão tendo as últimas oportunidades para renascer e passar pelas provas ali, as oportunidades de serem tocados, sensibilizados para o bem. Então é uma chance que temos ao qual devemos agarrar. E a gente percebe muitos espíritos assim, insensíveis a isso, entristecidos, depressivos. Então precisamos assim auxiliar a esses irmãos, né? E a cada um de nós nos apegarmos à vida, fazendo o melhor em cada segundo que podemos ali. Se tiver difícil, pedir a Deus ajuda, mas ir para o movimento, não paralisar, não é? E assim vamos contribuindo com essa transição, principalmente fazendo a nossa reforma íntima. Se não conseguirmos melhorar a ponto de merecer reencarnar nesse planeta, haveremos de ser ali conduzidos para outro planeta para que possamos dar prosseguimento ali à nossa evolução. Mas muito bom seria se pudéssemos nos esforçar bastante, buscar essa reforma íntima, buscar nos esforçar por inclinar-nos ao bem, lutar contra aqueles pensamentos difíceis que vêm, as palavras difíceis, as ações, nos policiar mesmo com relação a isso, para podermos merecer oportunidades de um mundo de regeneração que pode chegar um dia. E não ficarmos ali recalcitrantes no erro, nas condutas mais difíceis, porque, como diz aqui, quando são chegados esses tempos, as almas que não poderão mais reencarnar na Terra serão ali naturalmente encaminhadas a outro planeta que tenha sintonia com essas almas, né? Haveremos de sentir muitas saudades do planeta Terra, o qual não soubemos valorizar a nossa vida, melhorando nossos atos, nossos pensamentos. Como bem lembra Kardec aqui, isso já aconteceu com a raça adâmica. Nós já sabemos também que muitos vieram aqui de outro planeta exilados para a Terra, nos tempos mais primitivos da Terra, em que era muito difícil. A própria história nos mostra que tivemos povos com uma condição, com uma inteligência na condição intelectual ali, muito destacada dos povos primitivos, dos espíritos que aqui reencarnavam, e fizeram ali construções que até hoje a ciência não consegue muitas vezes justificar, né, como que povos primitivos nascidos naquele tempo podiam construir e pensar e planejar, arquitetando essas construções com canalizações, sendo que até hoje nós temos nas nossas sociedades ali a falta do mínimo, às vezes até de canalização e de água em alguns locais.
Então, indiscutivelmente, a história nos mostra que tivemos aqui espíritos que vieram encaminhados para a Terra para auxiliar aqui aqueles os terráqueos que vieram ali mais primitivos, mas que eles vieram certamente com algum conteúdo por já terem vivenciado em outro planeta, mas em não respeitando e não valorizando e desenvolvendo a parte moral, foram exilados desse planeta ao qual estavam para vir para um mais primitivo. Tudo encadeado conforme a vontade de Deus, nada se perde. Então, se não tinham esses irmãos a condição moral, tinham eles a condição intelectual, então viriam para auxiliar aqueles mais primitivos que não tinham o conhecimento a desenvolver-se, pelo menos nesse aspecto intelectual e tudo, e das relações, e das sociedades, e das hierarquias. Então, muito vieram esses espíritos degradados contribuir para o nosso planeta aqui, para os habitantes do planeta na ocasião. Agora é um tempo em que isso pode estar se repetindo, e vai depender de cada um de nós esse esforço na melhora íntima, não no apontar o dedo para o outro, né? Esse esforço na melhora íntima para que possamos herdar novamente a condição de renascer nesse planeta de uma forma assim que ele vai estar muito melhor. Ou então seremos ali encaminhados ao planeta e estamos sintonizados pela nossa condição moral. Confiemos em Deus, mas não fiquemos parados. Precisamos nos esforçar, vigiar todo o nosso pensamento, palavras e ações. E aí Deus vai olhar para a gente e vai dizer: aquele filho está se esforçando. Ele não nos pede perfeição, porque ainda não temos a condição, mas vai ver o nosso esforço de querer acertar, de querer fazer o bem, de querer servir, de querer ser realmente cristão. Então, vamos nos despedindo do estudo de hoje, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixe, Pai querido, cairmos em novos erros, auxilia-nos sempre, livrando-nos da prática, do pensamento, de todo o mal. Uma boa tarde a todos, queridos irmãos de caminho, de trajetória. Que possamos todos sentir o amor de Deus por nós e nos esforçarmos por sermos filhos melhores para esse Pai amoroso. Graças a Deus.